Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é o dia do professor. O que é o professor? Senão o agente que difunde o conhecimento para a sociedade. O que é o professor, senão o formador do caráter, da cidadania e, sobretudo, aquele que transmite conhecimento para toda a humanidade. Senhor presidente, é pelo conhecimento que o mundo avança. É pelo pensamento que nós inventamos o amanhã. É sobretudo por essa capacidade intelectual que o homem consegue evoluir econômica, social e intelectualmente. Ora, senhor presidente, o conhecimento é esse caminhar no escuro do desconhecido em busca de uma aurora de saber. O conhecimento é um processo que o pesquisador vai na solidão e busca construir aquilo que ainda não era conhecido. Heráclito nos ensina exatamente que o conhecimento é um raio que fere a escuridão do desconhecido e traz no bojo da claridade aquilo que é útil para a sociedade. Por isso que o professor tem essa função magnífica, essa função elevada na sociedade de fazer com que a evolução avance em todos os setores. É por esse conhecimento que o professor se dedica como um sacerdócio, não apenas para salvar almas, mas sobretudo para salvar a alma e o caráter. É o professor que vai moldando a criança, o jovem, que vai moldando como alguém que vai construindo de barro com as mãos um objeto altaneiro, importante para a sociedade. A educação se constrói nas salas de aula, se constrói em casa, no seio da família, mas, sobretudo, é no estudo metódico, porque a ciência, se não é apenas mais do que o conhecimento metódico, é exatamente neste conhecimento curricular que vai se formando a alma da nossa juventude, a alma das nossas crianças e, por que não dizer, de toda a sociedade. Missão nobre, missão sublime que o professor tem na história da humanidade. Não é só aqui no Brasil, não é apenas esse decreto de Dom Pedro I, de 15 de outubro de 1827, que instituía o ensino elementar em todas as escolas. Não é apenas o dia consagrado ao professor que nós devemos louvar, mas devemos, sobretudo, exaltar a função nobre, importante, na construção de uma sociedade humana, justa e, sobretudo, voltada para a evolução do ser humano. Ora, se não fosse o conhecimento, estaríamos na barbárie. Ora, se não fosse o conhecimento difundido pelo professor, seria um conhecimento guardado nos baús
ou na memória de alguns, mas a socialização do conhecimento, a transferência do conhecimento, a universalização do conhecimento é que dá a grandeza ao próprio conhecimento. Como diria São Tomás de Aquino, os bens materiais diminuem pela divisão, mas os bens espirituais se multiplicam pela divisão, porque quanto mais universal for o conhecimento, ele será cada vez superior, maior e crescente. Por isso, eu não poderia deixar de registrar, e à margem desse registro, fazer algumas observações que me vêm no momento daquilo que é a minha convicção a respeito do ensino, da educação e dessa missão importante que é o professor. Este difunde, este cria também o conhecimento, porque ninguém repete como uma máquina, mas a cada dia, a cada aula, se recria o conhecimento e se pode aumentar cada vez mais a amplitude dele. Por isso, mais uma vez, ao registrar esse dia do professor, o professor que lá nos bancos da escola primária foi me instruindo com as primeiras lições. O professor mais rigoroso, que também me trouxe o conhecimento jurídico. A todos eles, o meu agradecimento, mas esse é o agradecimento que a sociedade faz a todos os professores que vão criando esse país criticamente, porque o conhecimento, sobretudo, é crítico na medida em que ele quer criar sempre o melhor. E o melhor só se faz superando o passado. É esse processo dialético do conhecimento em que novas sínteses e antíteses são criadas para que a evolução seja possível. Como é fantástico esse processo de conhecimento. O homem que ganha todos os campos do universo, que avança pelo pensamento, pela imaginação, vai inventando o mundo à sua imagem e semelhança. Esta é a grandeza do ser humano, esta é a grandeza que nos dá assim uma ponta da divindade, uma ponta, sobretudo, da eternidade. O conhecimento há de avançar e dominando sempre áreas novas do desconhecido, o conhecimento que se conquista na escuridão da noite daquilo que ainda não veio a lume. Por isso, mais uma vez, eu quero registrar desta tribuna a importância e o agradecimento aos professores do Brasil, dos rincões mais distantes, das aldeias indígenas da Amazônia, que lá levam a nossa cultura. Lá, num confronto com o conhecimento dos autóctones, eles vão trazendo-os também para o convívio da cultura brasileira. Não há como isolar os indígenas, porque eles são cidadãos. Reclamam a cidadania plena, e esta deve ser a nova política, inclusive com relação à questão indígena brasileira. Ninguém mais quer apito, ninguém mais quer ser tratado como condenados a viver dentro das reservas, que mais se revelam como grandes sepulturas do que áreas para a evolução dos indígenas. Senhor presidente, por fim, aproveitando os segundos que me resta, eu quero registrar mais uma vez a minha pregação a favor da transposição dos servidores de Rondônia para os quadros da União. Agora, hoje vejo já uma promessa nova do candidato Aécio Neves, que disse que realizará
imediatamente a transposição se eleito. Nós não suportamos mais esse ônus que a União deveria arcar 30 milhões por mês. E o nosso Estado novel, principiante Estado de Rondônia, que é da União, a esperança surge, e a esperança de Rondônia é sobretudo que a União assuma a sua responsabilidade, o ônus estabelecido na Constituição. Não inventamos nada, está escrito. Ou se obedece à Constituição, ou se rasga aquelas páginas da emenda constitucional número 60. Muito obrigado, senhor presidente. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.